E aí, pessoal, tudo bem? Na aula de campos gradientes, né, a gente tratou um exemplo, né, em que a gente viu, né, uma função f, uma função, um campo escalar, né, desculpa, um campo vetorial, f, que era dado por x i mais yj, dividido por x quadrado mais y quadrado. E esse campo vetorial, ele era, em particular, um campo gradiente gerado por uma função potencial ln raiz de x quadrado mais y quadrado. Nada mais é do que o próprio gradiente da ln de r, né? Então isso, né? Isso veio a partir da questão que a gente estava tentando verificar, né? Se esse campo é gradiente ou não, né? E isso levanta uma questão de como que a gente pode encontrar essa função, né? Um meio de ln de x quadrado mais y quadrado, né? Que é uma possível função potencial, né? E de forma mais geral, a gente sabe que um campo vetorial f é um campo gradiente gerado por um gradiente de uma função potencial. Por exemplo, isso é verdade se o rotacional desse f for zero, né? Em todo o plano xy. Então, como que a gente pode encontrar essa função fzinha, f de xy, que é a potencial geradora desse campo gradiente, né? Existem dois métodos, tá? Então, vamos apresentar os dois métodos. O primeiro método, um, é supor que a gente tem uma f que é um campo gradiente gerado a partir de uma função fzinha potencial, tá? Então, pelo teorema fundamental das integrais de linha, é verdade que a integral de um ponto x0, y0 até um ponto xy dá esse campo do produto escalar entre esse campo gradiente e o elemento caminho, isso vai ser igual à função potencial calculada no ponto xy menos a função potencial calculada no ponto x0, y0. Então, se a gente lê da esquerda para a direita, né, ele nos dá uma maneira fácil de encontrar a integral de linha em termos da função potencial, né? Mas lido da direita para a esquerda, ele nos dá um jeito de encontrar a função potencial usando a integral de linha. Então, se a gente pode reorganizar essa expressão e a gente vai encontrar que a função potencial é igual à integral de linha de x0, y0 até xy do produto escalar do campo gradiente com o elemento de caminho mais uma constante, tá? Okay? Arbitrária. Que aqui no nosso caso, né, é a f de x0 e y0, tá? Então, como x0 e y0 são pontos arbitrários, né? Então a f também vai ser arbitrária, desde que obedeça, né? A margem, tá? Uma observação é comum a gente referir a função f de x y como potencial matemática, né? A função potencial usada na física é menos essa função, tá? Menos a função potencial que a gente está usando aqui. O sinal negativo é usado em física para que
a diferença de potencial represente o trabalho realizado contra o campo F, em vez de o trabalho realizado pelo campo, né? Como é a convenção na matemática. Então, aqui em cálculo, as funções potenciais vão receber valor positivo, em física vão ser as mesmas funções potenciais, só que com um valor negativo. A gente vai fazer um exemplo. Então, seja f uma função, um campo vetorial, né? x y quadrado i mais 2x mais j. A gente vai querer verificar que f satisfaz os critérios, né, para definir uma função gradiente, né, um campo gradiente, e usar o nosso método aqui, né, para encontrar a função potencial, né? Então a gente verifica que satisfaz o critério imediatamente quando a gente diferencia, né? Se a gente diferenciar os termos, né, a gente vai ter aqui, né, a m aqui, né, primeira diferencial. Então, del y quadrado del y igual a 2y. Né? E aqui, esse elemento aqui, diferenciado em x, então, del 2xy del x, né? Também é 2y. Tá? Então a gente já verifica imediatamente que satisfaz a condição. Então é um campo vetorial. É um campo gradiente, né? E aí a gente usa essa relação, né? Essa relação dada pela teorema fundamental, para poder verificar, né, qual que é a função potencial. O ponto x0 y0 pode ser qualquer ponto conveniente que a gente possa começar. 0,0 geralmente é uma escolha comum, né? Se o integrando for definido lá, o caso aqui, o integrando é definido na origem, vai usar ele, né? Então, nossa função potencial f de 1 é igual a integral saindo de 0, 0 até um ponto x1, y1 arbitrário, né? Dá a função dx mais 2xy mais 3y dy. Tá? Então, a integral ela é independente do caminho, né? A gente pode escolher qualquer caminho, tá? A gente vai que a gente quiser. Tá? Uma escolha geral, né? Escolher um caminho que vai direto para a direita, e então a gente simplifica as contas, e depois algum caminho que sobe ou desce, né? Então, o caminho que a gente vai escolher vai ser o mais simples possível. Ser vai ser um caminho até o ponto x1 aqui, né? E depois um caminho para cima. Aqui é o caminho 1, aqui é o caminho 2. Esse aqui é o ponto x1, y, tá? Então, no caminho 1, que nem antes, né? Caminho 1, y é igual a 0, sempre, né? A consequência aqui dy também é 0. E a integral em C1 se torna uma integral dependente só dos caminhos em x, né? Então, vai ser a integral indo de 0 até x1, x.
dx. A gente só faz isso porque é independente, tá? Isso vai dar 1/2 de x1 ao quadrado, tá? E no caminho C2 a gente vai ter x sendo x1, dx é zero, né? Constante. Então a integral vai ser dependente só da variação em y, né? Então vai de 0 até y1 e 2x1 y mais 3y quadrado dy. Isso vai dar x1 y1 ao quadrado mais y ao cubo. E por fim, né, se a gente adicionar as integrais sobre os dois caminhos, a gente consegue a integral ao longo do caminho inteiro, né? Então, tirando o subscrito, né, 1, vai ter que a função potencial vai ser meio de x quadrado, resultante desse primeiro, mais xy quadrado, mais y ao cubo, mais uma. Tá? E aí a gente verifica que, de fato, né, a f é um campo gradiente e a gente encontrou a função potencial. O outro método que a gente pode tentar propor é o seguinte. Uma vez que a gente supõe que a f é uma função gradiente, né, ou seja, mi mais nj é igual a derivada parcial da função potencial versor i em x, né, mais a derivada parcial da função potencial em y versor j, né, isso segue que isso aqui é m, isso aqui é n. E essas duas equações envolvem derivadas parciais, né, que a gente pode resolver simultaneamente, né, por integração. A gente vai ilustrar ela usando um exemplo, o exemplo anterior, tá? Tomando f igual a x quadrado, 2xy, 3y quadrado. Tá. Então, se a gente usar a relação, né, das derivadas parciais, a gente encontra que del f del x é x mais y quadrado, né? Então aqui a gente está tomando y fixo, né? E aí a gente integra em relação a x. E aí a gente vai ter que a função potencial um meio de x quadrado, né? Integrou aqui, mais y quadrado x, né? Integrou aqui, mais alguma função de y, né? Então aqui é isso. E aí a gente precisa encontrar quem é esse g de y. Então, para isso, a gente deriva esse del f del y, del f del y. Isso vai dar 2xy. Vou colocar o y na frente só porque é ele que a gente está derivando. E, g' de y, né? Então,
se a gente tomar, né, da equação que relaciona, né, os elementos, né, a gente também tem que del F, del Y tem que ser igual a esse segundo elemento do campo vetorial. Então, isso também é verdade. 2xy mais 3y quadrado. E aí, a gente compara essas duas expressões e a gente encontra que g' de y, então, é 3y quadrado. Portanto, né, a g de y é a integral disso. Y ao cubo mais 6. Né? E a gente coloca, se a gente colocar todo mundo junto, né, a gente vai encontrar que a função potencial é igual a 1 meio de x quadrado mais y quadrado x mais y ao cubo mais c. Okay? Como a gente encontrou no método 1. Tá? Então, no primeiro método, a resposta é escrita imediatamente, né, como uma integral de linha. Né? O, o resto do trabalho é calcular a integral, né, que ele pode ser tomada tanto escolher, né, o caminho, né, já visto que ela é independente, né, o ativo. Então, é calcular a integral, que é rápida, né? Porque a gente escolhe um caminho horizontal ou um vertical. E aí a gente, nos dois casos, dx é zero ou dy é zero. Então, os dois casos são rápidos da gente calcular. No segundo método, a resposta é obtida através de um algoritmo que envolve muitos passos. Né? E pode ser fácil, né? Eventualmente, mas às vezes pode acabar sendo tortuoso, né? Passos demais, né? Ele deve ser feito na ordem correta, caso contrário a gente vai ter problema ao longo do... Né? O primeiro método, né, que pessoalmente eu acho que é o método mais fácil, tem a vantagem, né, de, de lembrar cada vez, né, como f de xy é definido e o que significa fatos de importância teórica e prática, né? No caso, tá vendo que a f ela é criada a partir de uma integral, né? O segundo método vai ter a vantagem dele também, de não exigir conhecimento de integral de linha, o que vai acabar tornando ele popular, né? Por outro lado, né, quando ele é feito em 3 dimensões, a gente fica mais complicado o passo a passo, né? Manter o passo a passo. Enquanto no primeiro método não, ele é geral, né? No geral, o primeiro método é mais rápido desde que a gente tenha confiança suficiente para fazer parte do trabalho mentalmente, né? Calcular a integral de linha propriamente. Tá? Adicionando aqui também um que é pertinente, né? Se a gente isso, e as expressões elas são tomadas de uma forma m de xy dx mais n de x dy, né? E que elas vão aparecer como integrando nas nossas integrais de linha, né? E isso, né, são as chamadas diferenciais, né? Em algumas aplicações, principalmente na termodinâmica, geralmente se trabalha diretamente com as diferenciais, tá? Com a diferencial mdx mais ndy. E a integral de linha, né? E a integral de linha da integral desse mdx mais ndy, sem considerar ou usando o vetor, um campo vetorial associado, né? F, que é a mi mais nj. Portanto, é importante ter os resultados sobre os campos de gradiente, mesmo que eles sejam traduzidos em linguagens diferenciais. Então, a gente vai fazer isso agora. Se a gente tem uma f, que é uma função potencial, e essa função é uma função diferenciável,
a sua diferencial total df, né? Ou simplesmente a diferencial, por definição, a expressão que a gente vem desde o cálculo 1, e aqui a gente vai adicionar, né? A ideia de derivação parcial, né? Vai ser a fx dx mais fy dy. Até aqui nenhuma novidade. Então, por exemplo, se a gente tem uma f de x que é dada por x quadrado mais y cubo, então a diferencial total dessa expressão é 2xy ao cubo dx mais 3x quadrado y quadrado dy. Tá? A gente chama a diferencial m dx mais n dy exata, né, em uma região D, onde m e n eles são definidos. Se essa diferencial total de alguma função potencial na região, ou seja, se em D a gente tem m é a fx e n é a fy. Tá? E aí a gente vai ter uma diferencial exata. Disso, a gente vê que a relação entre as diferenciais e os campos vetoriais é a seguinte. M dx mais n dy é exato se e somente se a mi mais nj é um campo gradiente. E m dx mais n dy é igual a um df se e somente se mi mais nj é gradiente da, da função potencial. Tá? Então, aqui, né, a gente tem o critério, que a gente usa o mesmo número de equações, né? A gente verifica, né, aqui o critério de que a f, né, que é um campo vetorial, ela é um gradiente de uma função potencial para alguma função potencial f de x, y. E isso implica que a derivada parcial em y da m seja igual à derivada parcial x da n. Né? Então, se a gente tomar uma f que é dada por mi mais nj, que é continuamente diferenciável para todos os xy, my é igual a nx para todos os xy, para todo e qualquer xy. E isso implica que a f, que é uma vetorial, ele é também um campo gradiente, uma função potencial, para alguma f, né? E todos os xy possíveis, né? Então aqui a gente verifica que é uma relação de mão dupla, tá? Uma relação de si somente C, né? Então a gente vai usar um critério de exatidão. A gente vai assumir que M e N são continuamente diferenciáveis numa região D do plano. Então nessa região, M dx mais N dy ser exata vai implicar
e a my é igual a nx. E, e se a gente tiver um problema, né? Se d for todo o plano, xy, e my for igual a nx, isso implica que m dx mais n dy é exato. Então, de novo, a gente tem uma relação de mão dupla. Né? Se a gente conseguir mostrar esse critério, esse é o critério suficiente, né? A gente, ou que a ideia é exata, né? Ou que as diferenciais parciais são iguais, né? Se o critério de exatidão mostra que m dx mais n dy é exata, então a função potencial pode ser encontrada por qualquer um dos dois métodos descritos. Então eu vou deixar dois exercícios para o próximo vídeo. Primeiro é mostrar que se eu tiver um campo vetorial dado por 3 quadrado mais 6y, esse é o primeiro componente. Segundo componente, 3x quadrado mais 6y. Então eu quero mostrar que esse campo vetorial é conservativo. E encontrar a função potencial f tal que esse campo vetorial seja gerado tomando o gradiente dessa função potencial. Okay? E o segundo seja um campo vetorial igual x mais y, y quadrado, direção y, mais x quadrado y 3y quadrado na direção j. Mostre que esse campo vetorial é um campo gradiente e encontre a função potencial usando os dois métodos. Ok? Bom, era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.